Olá, amiguinhos. Meu nome é Luiz Gonzaga, professor de Geografia do sexto ano. Hoje a gente vai começar a unidade 3, Produzir o Espaço Geográfico. E hoje a gente vai ver o capítulo 1. O capítulo 1 fala sobre o uso e transformação dos recursos naturais. Recursos naturais, acho que vocês já devem ter visto, já ouvido falar. Vamos lá. Bom, os recursos naturais são os elementos encontrados na natureza para a realização de nossas atividades econômicas e da nossa vida humana. Para a gente sobreviver, nós precisamos hoje em dia, além de água e oxigênio, nós precisamos, por exemplo, energia elétrica, certo? Porque vivemos na cidade urbana. Na cidade urbana a gente tem que ter luz, não é assim? Nós temos que ter luz e energia elétrica para quê, amiguinhos? Né? Por exemplo, carregar nosso celular, que é muito utilizado hoje em dia, para os eletrodomésticos, a TV, né? O computador e assim por diante. Então é necessário para a alimentação também, a energia através do bujão de gás, por exemplo, do fogão, você vai esquentar a comida, você vai fazer uma comida. Então, os combustíveis, vestuários, a moradia, transporte, tudo isso é necessário. Os recursos naturais é importantíssimos para a nossa vida, ok? Eles se classificam em dois, certo? Renováveis e não renováveis. Primeiro vamos ver esses renováveis, né? São recursos que não se esgotam, que não se acabam. Eles podem se renovar de forma natural, por si próprio, por exemplo, a água, certo? Ou com a intervenção do homem. Por exemplo, você vai plantar a cana-de-açúcar e você cortou a cana-de-açúcar. Depois você vai plantar de novo. Isso é a intervenção do homem, certo? Bom, existem vantagens e desvantagens, né? Eu vou falar um pouquinho dessas vantagens e desvantagens, mas vou falar aqui no livro de vocês, na página 72, né? Na imagem de vocês tem vegetação, aqui ó, biomassa, certo? Os animais, o solo, energia solar, né? Energia do vento, eólico, tem energia geotérmica, certo? Essas energias elas são renováveis, certo? Elas não se esgotam. Por exemplo, o vento não se acaba. No nosso planeta nós temos muito vento, certo? Ele pode parar, mas se acabar ele não se acaba. Né? Muita gente fala, cadê o vento? O vento existe. Tanto é que ele só às vezes para, mas constantemente ele está circulando no nosso planeta. A energia solar ela é constante. Nós vimos na rotação, não foi? Temos o dia e a noite, certo? E boa parte do dia nós temos a parte solar. Lógico, quando chove, nós não temos energia solar. Mas, por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos um bom tempo com energia solar. Aqui é um grande local para a energia solar. O empreendimento hoje em dia da energia solar está crescendo cada vez mais no Nordeste. Depois eu vou comentar um pouquinho, né, de locais que já existem parques, né, esses parques. Bom, as vantagens e desvantagens. Vantagens: não são poluentes, são inesgotáveis, diminui a devastação do ecossistema. Eles não poluem, não há poluição, certo? Não há poluição, por exemplo, da hidrelétrica, de uma energia eólica, de uma energia solar, certo? Nem da plantação da cana-de-açúcar, ok? A desvantagem, dificuldade de armazenamento. Nós não conseguimos armazenar energia elétrica. A energia elétrica não tem como armazenar. Você já ouviu falar de um caminhão de energia elétrica? Não existe, certo? A energia eólica também, o vento, a gente não consegue armazenar o vento, ok? Então, tem uma dificuldade de armazenamento, não estão adaptados para os transportes e o custo elevado de investimento é grande. Sim, o custo é grande. Elas são energias renováveis, mas o custo é muito grande. Um exemplo: construção de uma hidrelétrica, né, é um custo muito alto, altíssimo. Parques eólicos também, energia solar também. Eu vou falar para vocês, que eu coloquei aqui nos slides, um exemplo de um local que é agora um dos maiores parques de energia solar.
o custo mais ou menos de 630 milhões de reais. É um custo muito alto. Né? E hoje, por exemplo, se a gente quisesse colocar, implementar na nossa casa, né, placas de energia solar, o custo é alto. Você só vai tirar esse custo com os anos. Você, por exemplo, mesmo quando você coloca as placas, você ainda não pode, por exemplo, desligar sua energia relativa às distribuidoras. Aqui, no caso, é a Enel. Certo? Bom, vamos falar de energias não renováveis. Essas que são as mais utilizadas no mundo. Principalmente a que vocês vão ver aí na imagem, que é o petróleo. O petróleo é uma das energias mais utilizadas no mundo. Devido ao quê? Aos transportes. Os transportes utilizam bastante os derivados do petróleo. Bom, que são, né, recursos não renováveis. São recursos que têm um ritmo de renovação muito lento, imperceptível na escala de tempo da vida humana. Devido à sua velocidade, a exploração pode se esgotar, quer dizer, eles, né, podem acabar. E é verdade. Por exemplo, o petróleo. Daqui a alguns anos, segundo pesquisadores, existe até uma empresa pesquisando sobre isso, que é a British Petroleum da Inglaterra. Ela está pesquisando que em mais ou menos 2067 o petróleo vai acabar. Não é reservas, ainda vão ter reservas. No mundo, os grandes produtores do mundo, além dos Estados Unidos, tem a Venezuela, os países árabes são grandes produtores. Na Rússia também. O Brasil também tem uma grande quantidade de petróleo. Inclusive, há alguns anos atrás, foi descobrido o pré-sal, certo? No litoral, entre o Espírito Santo e Florianópolis. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, certo? Então, qual é a vantagem e desvantagem dessas fontes não renováveis de energia? Vantagens: energia barata, fácil de transportar e armazenar e grande densidade energética. Ela tem grande poder de energia, certo? Tanto é que a gente não pode, por exemplo, colocar fogo perto de um posto de gasolina, é perigoso, e até mesmo de um carro, certo? Ele é altamente, né, a combustão dele é rápida. Desvantagem: poluição atmosférica. Grande poluidor da atmosfera, por exemplo, o petróleo, que, né, emite CO2. CO2 é o gás carbônico. Também vocês vão estudar um pouquinho de química lá na frente. Então, é um processo muito ruim para a gente, ser humano. O CO2 é um veneno para a gente, que a gente precisa só de oxigênio, ok? Então, também polui água e os solos. Por exemplo, se um navio, né, carregado de petróleo, ele tiver um vazamento, ele vai poluir toda aquela parte ali. Se tiver perto da área litorânea, ele vai afetar a vida marinha daquela área, né? Você já deve ter ouvido falar, ouviu alguma reportagem, que aves e peixes, eles não sobrevivem a esse tipo de poluição. Muitos deles, eles perecem. E também nossa parte marinha, até nós, seres humanos, ficamos prejudicados, certo? Também a destruição da paisagem natural pode acontecer. E essa reserva, o esgotamento dessa reserva de recursos naturais, certo? Ok? Com relação à energia nuclear, pessoal, ela é considerada por muitos por energia limpa. Só que os recursos delas, elas podem acabar, porque eles procuram urânio. Urânio para enriquecer, certo? Vocês um dia vão estudar um pouquinho de física, não vou me adentrar porque eu não sou expert no assunto, mas futuramente vocês vão estudar física. Então essa energia é muito forte e ela é radioativa. Ela é perigosa ao ser humano. O grande problema dela é o armazenamento dos resíduos, o lixo atômico. Você não pode colocar o lixo atômico na natureza. Você vai ter que colocar em galpões junto à usina nuclear, armazenando elas, né? Até que se encontre uma solução, uma forma de eliminar esses resíduos. Certinho? Bom, recursos renováveis e não renováveis, né? Qual a vantagem e desvantagem eu já falei para vocês. Aqui eu botei o petróleo e a energia solar, né? Bom, esse foi o parque que eu falei para vocês. Ó. O Parque Solar da Bahia, ele é o maior parque agora do país, do Brasil, né?
ele é composto de 2 usinas com capacidade total de 158 megawatts. Quer dizer, é muita energia elétrica. A capacidade desses parques pode suprir, quer dizer, uma cidade, ela pode abastecer uma cidade de mais ou menos 166 mil pessoas. Veja que uma pequena cidade ela já pode ser abastecida com energia de placa solar, pessoal. A placa solar, essa placa que você está observando, essas plaquinhas são chamadas de células fotovoltaicas. Essas células elas convertem a energia solar em energia elétrica, certo? Existem alguns outros pesquisadores, né, que estão tentando converter, inclusive até água, chuva, né, para também suprir energia, certo? Bom, eu não entendo muito do assunto, eu estou pesquisando um pouquinho, mas a energia, por exemplo, solar, ela é um grande investimento agora, não só no país como no mundo, certo? Existem vários outros parques em todas as partes do mundo. Só que ela ainda está iniciando. Por quê? O investimento é muito caro. Como eu disse a vocês, esse parque custou mais ou menos 630 milhões, certo? E como eu disse a vocês também, para a gente ter energia solar na nossa casa, também vai custar uma grana bem alta, né? Praticamente perto da quase metade de um valor de um carro. É. Bom, o petróleo. A gente viu a energia solar e o petróleo. O petróleo, pessoal, é um recurso não, né, renovável que é muito utilizado, é um dos mais utilizados do mundo, certo? Ele começou a ser explorado mais ou menos no século XIX e século XX, mas ele já era conhecido pelos povos antigos. Até mesmo na Idade Média, alguns poços brilhantes, né, alguns reinos pesquisavam sobre isso e descobriram que tocava fogo. E eles usavam, sabe para quê? Nas guerras, nos castelos, eles em cima dos castelos, os invasores que estavam invadindo o castelo, eles jogavam esse petróleo e jogavam fogo, pessoal. Era chamado de fogo grego, né? Os invasores ficavam, né, loucos e perdidos porque era realmente terrível. Eles botavam fogo nos inimigos e ganhavam as guerras devido a isso, tá? Então, nos Estados Unidos, mais ou menos no Texas, começou a exploração. No Brasil, mais ou menos em 1892, numa fazenda em São Paulo, descobriu-se, né, sobre petróleo. Bom, a Revolução Industrial impulsionou muito o petróleo. Por quê? Primeiro, a Revolução Industrial, ela utilizou a energia a vapor. Ela precisava depois de outras energias. E na segunda Revolução Industrial, vocês vão estudar isso lá na frente, em outras séries, ela foi utilizada, certo? Duas outras fontes de energia. Quais foram? A energia elétrica e o petróleo. Por quê? Porque começaram a desenvolver, cientistas alemães, começaram a desenvolver motor a combustão com o combustível líquido. E o combustível líquido ele tem a derivação do petróleo, certo? Então, a partir daí que começou os motores e a invenção do automóvel impulsionou mais ainda. No século XX, eles já eram a coqueluche. A partir de 1920, mais ou menos, por exemplo, Henry Ford, o carro da marca Ford, começou a vender absurdos. Já tinham milhões de unidades, né, à venda, certo? Bom, aqui é uma comparação da matriz energética mundial e a matriz energética brasileira, certo? Eu estou fazendo essa comparação para mostrar a vocês o seguinte: a matriz energética brasileira, ela tem, certo? Aqui, ó, mostrando aqui na setinha, ela tem um equilíbrio de recursos renováveis e não renováveis. O Brasil utiliza muito petróleo, mas ao mesmo tempo ele utiliza muito, por exemplo, ó, derivado da cana, o amarelo, hidráulica, certo? Quer dizer, e alguns outros que são, certo, renováveis. Isso dá um certo equilíbrio. Já no mundial há um desequilíbrio muito grande. Veja que 31% é petróleo, carvão 29% e gás natural. 3 recursos não renováveis. Na realidade, só sobra 13%. No mundo, na humanidade, só utiliza mais ou menos 13% de recursos renováveis. Bom,
a transformação da paisagem ao longo da história. Na página 74, pessoal, vocês vão observar aí no livro de vocês que tem uma transformação, mais ou menos uma linha do tempo ao longo da história. Inicialmente, o homem não transformava a paisagem. Entre 200 mil e 12 mil anos, o homem estava preocupado na sobrevivência. Como assim? Ele se preocupava em coletar alimentos e caçar, e também se proteger. E não tinha moradia. A moradia deles, eles moravam em caverna. Eles eram nômades. Então, eles não transformavam. A transformação era mínima. Havia pouco impacto sobre a natureza. Quando chega mais ou menos 12 mil anos, ele sai de nômade e se transforma em sedentário. Aí sim vai haver muitas transformações. O homem com a agricultura e domesticação de animais, ele vai domesticar animais, ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver outras ferramentas, outros métodos de agricultura e vai construir casas. Ele começa a construir casas. Então começa as primeiras aldeias, certo? E eles moravam principalmente perto de rios, certo? E terras que fossem férteis, ok? Na outra página, na página 75, você tem aí a capital da Malásia, Kuala Lumpur. Coloquei duas imagens, né? Uma antes de 1990, essa primeira parte, essa primeira imagem, certo? Você está vendo aí. E essa segunda imagem embaixo, que é a imagem atual, parecida com aquela imagem que vocês têm aí no livro. Você vê que na segunda imagem há um grande centro urbano, avenidas, grandes construções, né? E grandes aglomerados de pessoas, certo? Realmente uma transformação muito grande na natureza. Bom, na outra parte, né, descendo, vocês vão ver uma foto de fábricas. Essas fábricas, né, elas representam a parte da Revolução Industrial. Há 250 anos atrás, as cidades se desenvolveram ao redor dessas fábricas. A tecnologia, na época, ela já começou a ser avançada. A energia inicial, como eu disse a vocês anteriormente, era máquina e locomotiva a vapor. As primeiras fábricas se tornaram o símbolo dessas transformações impostas pelos humanos, pelos seres humanos. Eles impuseram aos homens. Na época, a Inglaterra, praticamente, ela era rural, certo? Existia muito verde, muitas florestas. Ela não tinha essa mentalidade de construir uma fábrica para produzir algo. Na realidade, eles eram artesãos e tinha a maquinofatura, certo? A manufatura, desculpa. Aí depois virou maquinofatura. Então, essa locomoção de pessoas foi devido a um processo da Rainha Elizabeth. Vocês vão estudar isso em história em algum dia, né, em alguma série, não agora. A Rainha Elizabeth, ela cercou terrenos que eram de pessoas comuns, e essas pessoas comuns ficaram sem terreno, e elas foram obrigadas a ir para a cidade. E essas fábricas foram preenchidas com essas pessoas. As fábricas foram muito, né, como é que se diz? Começaram a se formar muito rapidamente, e a Inglaterra tornou um celeiro de fábricas. E também a poluição na época era muito grande, ok? Bom, para a gente finalizar, nós temos aí a imagem de Cataluyu, uma das primeiras cidades encontradas entre 10 e 6 mil anos atrás, certo? Era uma cidade sedentária, só que é uma cidade organizada. Veja que eles construíam algo, certo? Nessa região da atual Turquia, ok? Bom, amiguinhos, vocês vão ter a tarefa de casa da página 71, 73 e 79 e o caderno de atividades da página 28 a 30. Espero que com essa primeira introdução desse primeiro capítulo, vocês tenham aprendido e vocês coloquem agora em prática todo o processo que nós vimos hoje, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!